Então, fala rapaziada, meu nome é Eduardo, sou estudante de engenharia de produção. Hoje a gente vai resolver aqui a P3 2023 de McFlu, então bora para a primeira questão aqui. E a primeira questão, que eu acredito que inclusive dessa prova era que era um pouco mais confusa, assim, porque, enfim, não era tão fácil de enxergar ali o que eles estavam pedindo, mas falava assim, em um chafariz ornamental, um jato de água em si eu vou ler aqui, óbvio, provavelmente você já pode ter lido e já pode ir direto para a resolução, mas eu vou ler para a gente ir entendendo o que está acontecendo, o que acaba sendo bastante importante, principalmente nessa questão aqui, que fica um pouco confuso ali de entender qual o movimento ali que está ocorrendo naquela imagem. Então, enfim. Um chafariz ornamental, um jato de água incide no centro de um disco circular. Deixa eu pegar o lápis aqui para eu já ir rabiscando. Então aqui você tem basicamente isso, essa representação aqui é um disco circular, que na real é uma calota esférica, ele fala depois. Então, disco circular curvado e em seguida escoa para a atmosfera, percorrendo toda a superfície do disco. Esse disco tem forma de calota semi-esférica. O jato parte de um bocal fixo com diâmetro de 50 milímetros. Então, esse bocalzinho aqui tem 50 milímetros de diâmetro, com velocidade média de 45 metros por segundo. Na saída deste bocal, admitindo que no instante considerado neste problema o disco circular possui movimento retilíneo horizontal para a esquerda com velocidade de 10 metros por segundo. Desprezar a perda por atrito viscoso no escoamento e admitir que não é necessário considerar o peso do volume de água contida no interior da calota. Tá, então vou desenhar aqui, eu já vou colocar 1.1, mas em geral eu vou desenhar para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Então você tem basicamente uma calota esférica, então na visão frontal a gente teria isso aqui, e você tem uma água chegando de frente, assim, né? Então aqui a gente tem obviamente a imagem lateral, só que você tem só que você tem um de frente aqui, né? A água batendo na calota e aí a água tá vindo a 45 metros por segundo, enquanto a calota tá a 10 metros por segundo, né? É justamente o que está ali no desenho mesmo. Então é isso aqui, é só lembrar que isso aqui é uma calota esférica, isso vai ser importante principalmente para os próximos itens. Mas aí o primeiro item, vamos ver o que ele pede. Então ele fala assim: determinar a vazão em massa em quilogramas por segundo do jato livre que entra em um volume de controle associado ao disco em movimento. Apresentar as hipóteses adotadas para estabelecer os equacionamentos. Tá, ele quer a vazão em massa, e aí é sempre importante lembrar que a vazão em massa, já vou escrever aqui, a vazão em massa, ela é a massa específica, o ρ aqui, a massa específica vezes a vazão volumétrica. A vazão volumétrica já é a velocidade média vezes a área, né? Vezes a área da seção transversal ali que ela está atravessando. Nesse caso, como a gente vai adotar um volume de controle, deixa eu até pegar outra cor aqui. Como a gente vai adotar um volume de controle como sendo justamente o disco aqui, né, que na real é uma calota semisférica aqui, o nosso volume de controle vai ser justamente esse. Nesse caso, esse jato está vindo e o jato que está entrando no volume de controle, ele é um jato cilíndrico, por assim dizer, né? Então ele é um jato que está vindo aqui que saiu do bocal, então tá um jato cilíndrico aqui assim. E é o jato que vai entrar justamente nesse volume de controle que a gente está considerando. Então, nesse caso, a gente tem que a nossa área. Aliás, deixa eu mudar a cor de novo. A nossa área é a área do tanto de água que está entrando aqui de maneira cilíndrica, né? Que está vindo ali do bocal. E a área vai ser justamente πr ao quadrado, né? Só que, ou πd ao quadrado sobre 4, né? Se for considerar o diâmetro direto, que é o que ele deu pra gente. Então, nesse caso aqui já fica ρ, velocidade média, πd ao quadrado sobre 4, que é a área da água aqui que está entrando, né? Então ele pede justamente a vazão em massa do jato livre que entra, e o jato livre tem uma área transversal ali circular, né? Só que essa velocidade, é importante lembrar que assim, o nosso volume de controle ele já está a 10 metros por segundo. Se o volume de controle está a 10 metros por segundo, a gente vai ter que considerar, obviamente, a velocidade relativa. Então, esse jato de água, para ele, não está a 45 metros por segundo. O nosso volume de controle está a 35, né? Então, eu vou considerar aqui, na real, isso aqui é a velocidade relativa. Vou colocar um Rzinho de relativa. E vou escrever aqui embaixo que a velocidade relativa é justamente V menos U, né? Que ele deu ali, então dá 45 menos 10, que é igual a 35 metros por segundo. E aí pronto, aí agora é basicamente só substituir. Então a gente tem que a nossa
vazão máxima aqui, ela é igual a isso vezes a velocidade que a gente descobriu agora, que é a velocidade relativa, que eu vou colocar aqui. Aliás, eu já tinha escrito isso lá em cima, agora eu vou só substituir. A nossa massa específica ele deu ali embaixo, 10 a terceira, né? 1000 para água. Aí aqui dá 35, acabamos de ver, que é a velocidade relativa, vezes π, vezes o diâmetro ao quadrado, e o diâmetro aqui é 50 milímetros, então é 50 vezes 10 a menos 3, porque ele quer tudo no SI, a gente passa para o SI. 50 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai dar uma vazão máxima de aproximadamente 70 kg por segundo, né? Que é o resultado aí do primeiro item. Então o primeiro item era relativamente tranquilo, é só lembrar que a vazão máxima era ρ vezes a velocidade vezes a área, e aí, enfim, acho que talvez o que fosse mais difícil era enxergar que o jato livre ali tem uma área, uma seção transversal circular, mas aí vendo isso era só substituir os valores e a gente chegava aqui na vazão máxima final, né? E aí o item 2.2, que eu acredito que seja o mais chatinho aqui. Ele fala, a força horizontal, ele quer a força horizontal sobre o disco circular, considerando mantido o seu movimento. Ah, aliás, eu esqueci de enunciar as hipóteses aqui. No item 1.1 ele pede para enunciar as hipóteses. E aí as hipóteses aqui são basicamente aquelas clássicas, assim, que quase sempre tem, né? Então é regime permanente, primeiramente, porque ele não fala que nada se altera em função do tempo. Se não fala que nada se altera em função do tempo é porque é regime permanente, pra gente inclusive conseguir aplicar todas as fórmulas e tudo. Tá escrito regime permanente aqui, juro. Regime permanente, aí fluido incompressível, então vou escrever aqui também. Fluido incompressível. Fluido incompressível é o caso de a gente ter uma massa específica constante, né? Então a massa específica não se altera basicamente, então portanto o fluido é incompressível e isso aqui quase sempre é, a não ser que ele fale explicitamente que a gente tem uma alteração da massa específica, né? Mas se não, fluido incompressível. Aí aqui a gente também vai considerar regime turbulento, então a gente já tem um jato de água ali numa velocidade muito alta, não precisa nem calcular o Reynolds para justificar, pode colocar aqui regime turbulento. E aí, se é regime turbulento, a gente tem que o alfa, que é aquele fator de correção da cinética, se a gente precisar usar, não usamos até agora, mas se precisar usar, o alfa é aproximadamente 1, que também é igual ao beta, que é o fator de correção também da conservação de momento, que aí a gente já vai acabar tendo que utilizar também daqui a pouco, mas aí é basicamente o alfa e o beta, que são os fatores de correção, por ser regime turbulento, ele é igual a 1. E a gente vai considerar também que a gente tem velocidade uniforme na entrada e saída do nosso volume de controle, no caso. E aqui é claro, né? Enfim, pode considerar a velocidade uniforme, porque a gente vai utilizar a velocidade média, então tranquilo. Aí deixa eu só isolar aqui, isso aqui tudo era o item 1.1. E aí a gente consegue ir para o item 1.2 e ele pede a força sobre o disco circular considerando mantido o seu movimento. Então vai manter tudo, e aí a gente tem que ver qual vai, se está mantido o movimento e tudo, qual a força que está sendo aplicada basicamente ali no disco, né? E aí sempre que falar de força, a gente sempre tem que lembrar diretamente da equação que a gente utiliza de conservação do momento, e aí que é basicamente o transporte de Reynolds aplicado à conservação de momento, que ela está aqui no formulário inclusive, ó. A gente vai utilizar nesse caso perdão, deixa eu travar aqui. Então a gente vai utilizar, vou pegar a caneta de novo. Essa aqui, que inclusive é a mesma que essa aqui de cima, né? Só que escrita de outra forma. Então a gente vai aproveitar essa aqui, que é mais fácil da gente utilizar dessa maneira aqui. E, inclusive a gente vai considerar só no eixo X, né? Que é só o que precisa considerar. Se a gente considerar isso no eixo X, a gente já vai ter a força que vai estar sendo aplicada aqui, que é esse Rzinho aqui que a gente quer, basicamente. Então, sempre que falar de força resultante, a força que está sendo aplicada, você vai utilizar essas equações aqui, porque são as equações que relacionam justamente uma força, né? Que relacionam uma força resultante envolvida ali na situação. E aí a gente voltando lá agora. Aqui. Então, vou só escrever aqui a equação, para ficar mais fácil.
Então a equação ela é R, que é a resultante que a gente quer. E aí vai ser a resultante em x. Eu não vou nem colocar o vetorzinho em cima, porque a gente está falando só na componente x, então é tudo, enfim, com a direção já definida ali. Então, R mais G, que é igual a esse fator de fluxo aqui, igual ele pegando lá diretamente do formulário, né? Mais NE. NE é o vetorzinho, né? De entrada. Mais o fluxo de saída, vezes o vetorzinho de saída, mais a derivada temporal dessa integral aqui, por volume de controle, que é V ρ dV. E aí sempre lembrando que esse fluxo que ele colocou aqui, isso eu só estou pegando lá do formulário, tá? Então, tipo, é o que está no formulário, eu estou reescrevendo aqui, basicamente. Então, isso aqui é P vezes a área, mais beta, ó o beta aparecendo aqui, aquele beta que a gente tinha determinado que é 1, então eu vou basicamente ignorar ele aqui, vezes a velocidade nesse caso. Nesse caso, é a velocidade na componente x aqui, né? Então, é isso que a gente tem aqui. E aí, como é que a gente pode interpretar isso? Basicamente, esse G aqui é um elemento de peso, né? A gravidade que vai ser considerada ali, só que aqui ele está pedindo justamente, já pediu no enunciado, ele, ó, não é necessário considerar o peso do volume de água. E aí, também não teria na componente X, então vamos lembrar que a gente está adotando. Eu vou até redesenhar aqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui o nosso disco, que é uma calota semisférica. E aí eu vou pegar outra cor aqui. E a gente tem aqui o nosso jato d'água. E que está batendo aqui basicamente. Aqui é circular, né? Então é basicamente isso. Ele está vindo daqui, né? O jato d'água. Eu vou considerar um XY aqui assim. Nesse sentido. X e Y. E aí qual que é a questão? Você pode desprezar qualquer fator de gravidade aqui, de peso, então já não teria na componente x, e aí a gente ainda pode desprezar, então enfim, isso aqui é zero, né? Pode desconsiderar. Isso aqui é zero. Aí eu tenho aqui, isso aqui, essa derivada temporal aqui vai fazer com que isso aqui seja zero também. Afinal, a gente está em regime permanente, que é uma hipótese que a gente já colocou no primeiro item. Se é regime permanente, não tem nada se alterando com o tempo, portanto a derivada temporal, nesse caso aqui, de qualquer que seja o fator, vai ser igual a zero. E aí a gente tem os fluxos. Os fluxos aqui, no caso, a gente está aberto à atmosfera, então o fluxo aqui embaixo, esse elemento da pressão aqui é zero. O nosso beta, a gente já descobriu aqui que é igual a 1. Então o fluxo pode ser calculado pela vazão mássica vezes a velocidade. E aí vai ter o fluxo de saída e o fluxo de entrada. E aí qual que é a questão aqui? A velocidade que a gente vai precisar calcular aqui, né? Que no nosso caso vai ser sempre a velocidade relativa, né? Porque a gente está utilizando um VC associado ao disco e o VC meio que está a 10 metros por segundo. Então o jato que está entrando, ele se considera só a 35 metros por segundo e não 45, assim como, enfim, eu cheguei a explicar no item anterior, né? Mas aqui, isso, o que sobra do fluxo é vazão mássica vezes a componente da velocidade aqui, que no caso é a componente x que a gente está considerando. Só que, então, deixa eu reescrever aqui para ficar mais fácil. Então, a resultante em x, vou pegar aqui, a resultante em x é igual a vazão mássica. Aí que tá. A vazão mássica de entrada e de saída, como a gente coloca que tudo é regime permanente, que não está se alterando com o tempo, e ele inclusive fala, né, mantido o seu movimento e tudo, isso significa que a vazão mássica de entrada e de saída são iguais, basicamente. Então a vazão mássica de entrada e de saída são iguais justamente porque a gente tem o regime permanente, não está nada se alterando com o tempo aí. Então eu vou considerar só m ponto, né, a vazão mássica aqui como igual nos dois sentidos. E aí então a gente tem a vazão mássica vezes a velocidade de entrada, vezes aqui o vetorzinho de entrada que eu já vou falar dele, mais a vazão mássica de saída, vezes a velocidade de saída, vezes o vetorzinho de saída aqui do VC. Então aqui qual que é a questão?
A velocidade de saída a gente já tem. A velocidade de entrada, aliás, perdão, a velocidade que está sendo que o líquido aqui basicamente, que a água está entrando aqui no VC, a gente já tem, que é aquela velocidade relativa que a gente tinha antes, que é 35 metros por segundo. Então aqui basicamente não tem erro, né? É isso mesmo. Só que quando a gente está tratando da velocidade de entrada, sempre quando a gente fala de estar entrando num VC, a gente vai inverter o sinal da velocidade. Então, dá para você simplesmente decorar dessa forma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a nossa velocidade de entrada é essa aqui, né? É a que está sendo representada exatamente por essa setinha aqui. Então, você tem água entrando aqui no nosso VC nesse sentido, que seria um sentido negativo. Então, a gente teria que considerar aqui uma velocidade negativa, né? Já que eu tô adotando o x para a direita aqui, né? Então, consideraria negativa, só que esse vetor nzinho aqui, ele inverte o sinal da nossa velocidade de entrada. Só para explicar, para não ficar tão vago, para não ficar tão decoreba, se a gente voltar aqui, a gente tem que lembrar que essa relação de fluxo aqui, e esse nzinho que está dessa forma aqui, ele vem justamente desse vetor aqui, né? Então, cadê? Ele vem desse vetor aqui, basicamente. Então, e esse vetor aqui, que é basicamente o vetor nzinho que está sendo representado no fluxo ali, esse vetor aqui ele acaba sendo negativo para quando a gente está falando de entrada no VC e positivo para quando está falando de saída. Ou seja, ele vai inverter o sinal da velocidade de entrada e a velocidade de saída mantém o mesmo sinal. É basicamente isso. E aí a gente volta lá agora. Aqui. Então, por causa dessa relação, a nossa velocidade de entrada vai ser invertido o sinal. Ela ia ser considerada negativa, porque a gente tem... Vou pegar a caneta de novo aqui. Porque a gente tem 35... Vou considerar já 35, tá? Acho que já deu para entender o porquê o 35. Então, tem 35 nessa direção, que seria negativo, aqui assim, né? Porque eu estou considerando o x para a direita. Seria negativo, só que como está entrando, a gente inverte esse sinal, então a nossa velocidade de entrada vai ser positiva. Já no caso da velocidade de saída, permanece a mesma. Então eu vou só reescrever aqui. Isso aqui vai ficar... Já vou substituir... Deixa eu explicar antes a velocidade de saída, e aí depois eu já substituo tudo. A velocidade de saída aqui é interessante, porque a velocidade de saída, ela como um todo, ela é essa aqui, ó. Então a água está saindo dessa forma aqui, né? Então, tipo... A água ela está saindo por aqui, e isso aqui, esse vetorzinho que eu acabei de fazer, é o vetor de velocidade de saída. Só que a gente está considerando só a componente x. Então, toda essa equação que a gente utilizou de equilíbrio aqui é a equação na componente x. Então, a gente tem que pegar, basicamente, só o fator x aqui desse VS, né? Então, o fator x desse VS... Aliás, inclusive, a gente tem que estabelecer uma relação entre VE e VS. E essa relação ela pode ser estabelecida para a gente descobrir VS por meio da equação de equilíbrio energético mesmo, né? Então aquela equação que é basicamente Bernoulli mais os fatores de energia, né? De tá sendo adicionado ali dentro, de perda de energia ou de bomba ali, caso tenha energia sendo adicionada. E se a gente e aí por causa dessa relação de energia, desse equilíbrio de energia que a gente pode fazer, se a gente considerar basicamente que a variação de pressão é zero, tá tudo aberto à atmosfera nesse caso, né? A variação de pressão é zero. O ΔZ pode ser considerado zero aqui, porque é uma diferença pouco relevante. Não tem nenhuma perda de carga associada, porque ele pede para a gente desconsiderar o atrito, basicamente. A viscosidade, então não tem nenhuma perda de carga. Também não tem nenhuma bomba no meio do processo. E aí, se você fizer aquele equilíbrio energético... Enfim, eu vou escrever tudo aqui. Eu vou apagar depois, mas vou escrever só para deixar mais claro. A gente tem aquela componente de V2 ao quadrado sobre 2G... mais P sobre gama, mais os fatores em Z aqui, né? O ΔZ, aliás, vou colocar só Z. Mais HB, e aí a mesma coisa do outro lado, só que para o outro ponto que a gente considerar. Nesse caso aqui a gente estaria considerando um ponto entrando no VC e um ponto saindo. Isso aqui tudo vai zerar, a gente acabou de ver, isso aqui tudo zera, sobra só a velocidade, e aí a gente tem basicamente que velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G é igual a velocidade de saída ao quadrado sobre 2G. Então, por causa disso, a gente tem que as duas velocidades é igual, isso aqui vai cortar, corta o quadrado, então a gente tem por essa relação de energia que VS é igual a VE, né? Não apaga mais, deixa eu apagar aqui.
Então, eu vou até reescrever para deixar mais claro aqui. Vou colocar pelo... Como se desse para entender, né, o que está escrito, mas enfim. Pelo equilíbrio energético... Tá escrito pelo equilíbrio energético aqui. Pelo equilíbrio energético, que tem todas essas relações que eu coloquei aqui do lado, a gente tem que VE, em módulo, né, claro, VE é igual a VS, né? Então a velocidade de entrada é igual à velocidade de saída, basicamente. Só que nesse caso, novamente, a velocidade de saída, como eu tinha colocado aqui, ela é esse vetor que está na diagonal aqui. E a gente quer só a componente x dele. E aí ele deu o ângulo, basicamente, de inclinação. Então ele deu esse θ aqui em cima aqui, que é igual a 40 graus. E aí se a gente quer a componente em x, a gente vai multiplicar por cosseno, aqui nesse caso. E aí a nossa equação passa a ficar o seguinte, Rx, que é o que a gente quer descobrir, é igual... A massa é a mesma, apesar de eu ter colocado massa de entrada e massa de saída aqui, eu já falei que é a mesma justamente porque tem regime permanente, tudo se preserva e tal. Então a massa específica que entra é a mesma que sai, né? Então eu já vou colocar em evidência aqui, inclusive. Massa específica, e aqui a gente passa a ter velocidade de entrada, e aí a velocidade de entrada vai ser a mesma velocidade relativa que a gente já estava usando lá nos outros casos. Mais, e aí positiva, porque ia ser negativa, só que aí é aquilo que eu comentei do vetor, então vira positiva. E aí mais a velocidade de saída, só que a gente quer só a componente x, então vai ser VR vezes cosseno de 40 graus, que é o ângulo que ele deu aqui que está saindo, né? Porque a gente quer só a componente x, basicamente. Então a gente pode puxar o VR para fora, isso aqui vai ficar massa específica vezes a velocidade, 1 mais cosseno de 40. E aí quando a gente substitui, a massa específica a gente já tinha calculado é 70, a velocidade relativa a gente também já tinha calculado é 35, isso é 1 mais o cosseno de 40 graus, e aí você tem calculadora na hora da prova, obviamente, que dá 0,766. E aí se você fizer essa continha aqui, você vai chegar em aproximadamente 4.327 newtons, né? Só que aí a gente tem sempre que lembrar, então se esquecer disso é foda, mas assim, tem sempre que lembrar que quando a gente faz esse equilíbrio, a gente está falando do líquido, né? Então isso é a força que está sendo aplicada no líquido e ele quer a força que está sendo aplicada na calota semisférica, né? No disco ali no caso, né? E aí vai ser o inverso disso, né? Se o que está sendo aplicado no líquido é isso, então no disco vai ser o inverso disso. Então a gente passa a ter, inclusive... Aí você pode justificar isso bonitinho, né? Para não deixar só largado igual eu vou colocar aqui. Mas a gente tem que Rx' é igual a menos 4.327 newtons. E essa é a resposta final. Então é uma força que está sendo aplicada no disco, é uma força em x em sentido negativo aqui, né? Para cá, obviamente, né? Obviamente a força que vai estar sendo aplicada no disco é para cá. E com intensidade de 4.327 newtons, e aí tá feito esse item 2, que eu acho que é o item que é mais confuso, assim, mais que dá pra fazer, assim, se você conseguir entender o que tá acontecendo na imagem, né? E aí a gente vai pro item 3, e o item 3 fala assim, ele quer que determine a espessura da lâmina em milímetros de água na borda de saída do disco curvado que possui raio igual a 75 milímetros. Então agora ele deu o raio a partir do eixo do jato, tá? Então aqui é o seguinte, a água que está saindo, vamos lembrar, aqui a gente tem uma visão lateral, então essa aqui é a visão lateral, só que igual eu já tinha desenhado lá no começo, a visão frontal desse disco aqui, então vamos supor que a gente está olhando para cá, né? A gente está indo junto com o jato de água e olhando de frente para o disco. O jato de água, ele vai estar saindo aqui assim, né? Então vou até desenhar outro círculo aqui assim. O jato de água vai estar saindo nesse formato aqui, né? Basicamente, né? Poderia mudar para azul, mas enfim, onde eu estou pintando aqui é a água, né? Então a água está vindo reto aqui. Então digamos que a água está vindo justamente reto aqui. Ela bate e a saída dela é a saída num formato de coroa circular aqui, basicamente, né? E aí ele pede ele quer saber essa espessura, né? Ele quer saber essa espessura E aqui, né? Basicamente. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela relação que inclusive a gente já tinha pensado nela no item anterior,
que é a conservação da vazão mássica de entrada com a vazão mássica de saída. Então, assim, se conserva porque é regime permanente, não tem água se alterando ali, enfim, nada se altera com o tempo, então tudo que entra sai ali. E aí, se a gente considerar que a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída, a gente tem que a velocidade de entrada, vou escrever VE, aliás, ρ, né? Deixa eu colocar o ρ primeiro, mas é tudo água, vai cortar, obviamente. Velocidade de entrada vezes VE, a massa específica vezes VE, vezes a área de entrada, e aí é aquilo, a área de entrada, ela é a mesma área que a gente utilizou no item 1.1, que é justamente essa área que... Aliás, a vazão mássica já poderia substituir numericamente, mas eu acho que assim realmente ficou mais claro, enfim. A área, nesse caso aqui, é a área circular. Então, igual eu tinha desenhado aqui em cima já, desenhei aqui de novo, a área da seção transversal que entra no disco, ela é πd ao quadrado sobre 4. Diferente, por exemplo, aqui a gente tem velocidade de saída, diferente, por exemplo, da área de saída. A área de saída, a água está saindo em formato de coroa circular. E nesse caso, na coroa circular, como a gente tem uma espessura pequena, a gente pode aproximar essa área da coroa como 2πr E, né? É a área da coroa circular, como o E é muito pequenininho, a gente despreza geralmente aquele termo quadrático que se gera, e aí pode considerar a área da coroa circular só como 2πr E. E aí a gente passa a ter aqui, óbvio, a velocidade de entrada é igual à velocidade de saída, a gente já tinha visto isso, então isso aqui corta. E a gente tem, o que resta basicamente é πd ao quadrado sobre 4 é igual... Aliás, o π corta também, né? Então o π nesse caso também vai embora. Fica d ao quadrado sobre 4 é igual a 2re, né? Portanto, a gente tem que E, que é a espessura que a gente quer, vai ser d ao quadrado dividido por 8r. E aí, se a gente substituir aqui, a gente tem 50 milímetros como d. 50 vezes... Ele quer tudo em milímetros, né? Então não tem problema. 50 milímetros dividido por 8 vezes o raio, que ele também já deu em milímetros, que é igual a 75. E aí, isso aqui, o resultado final disso aqui já vai dar em milímetros. E a gente tem que isso é igual a 4,17 milímetros. E aí chegava na resposta final aqui, basicamente. Então é isso. Então a gente só por esse balanço de massa aí, basicamente, só para igualar a vazão mássica de entrada e a vazão mássica de saída, dava para determinar a espessura no item 1.3 e aí finalizava essa primeira questão, que é bem chatinha, mas assim, é a questão, já para adiantar, para deixar um pouco mais tranquilo, é a questão que acho que é a mais difícil da prova entre as três, que é inclusive essa que eu vou fazer agora em seguida, a segunda e a terceira, né? Então é meio chata, mas pelo menos era a mais difícil. Aí agora a gente vai para essa segunda questão aqui, né, dessa P3 de 2023 aqui de McFlu. E a segunda questão, vou ler novamente junto para a gente entender basicamente o que está acontecendo aí na imagem e tudo. E aí ele fala basicamente o seguinte: dois fluidos viscosos e incompressíveis descem sobre um plano inclinado em regime permanente. Perfeito. Ele já deu inclusive as hipóteses, aquelas que na questão anterior a gente teve que enunciar. O fluido 1 está em contato com a superfície do plano, né? O fluido 1 aqui está em contato com a superfície do plano. E o fluido 2 sobre o fluido 1. Perfeito. Os fluidos são immiscíveis e possuem o mesmo peso específico, γ. No contato entre os fluidos não há escorregamento e a velocidade nessa interface é U. Porém, as viscosidades dos fluidos 1 e 2 são diferentes e valem respectivamente μ1 e μ2. A largura do plano, direção ortogonal ao plano de desenho, é muito grande e o escoamento é unidimensional na direção X indicado na figura. O fluido inferior tem espessura H1 e o fluido superior H2. Assumindo a força devido ao atrito viscoso entre o fluido 2 e o ar, assumindo que a força entre o atrito viscoso entre o fluido 2 e o ar é desprezível, pede-se. Tá, ok. Então, enfim, ele está explicando o que está aqui e o que está acontecendo aqui. A gente tem dois fluidos, então esse fluido aqui primeiro aqui e esse fluido de cima aqui segundo. Os dois estão num plano inclinado e estão descendo junto. Basicamente isso. Então os dois estão descendo junto, tem a gravidade ali atuando.
E a questão é que os dois fluidos são immiscíveis e aí você passa a ter uma interação aqui entre eles, né? Então você tem uma viscosidade entre eles que está gerando uma velocidade U, igual ele deu aqui. Aqui embaixo a velocidade é zero, né? Então a velocidade em contato com o plano é zero. E aqui em cima você tem uma outra velocidade, enfim, que a gente vai ter que considerar também, que é a velocidade onde tem contato com o ar, né? E aí o item 2.1 pede, vamos lá, acho que vai dar para entender melhor conforme a gente for fazendo os itens, eu acho que vai ficar mais claro. No item 2.1 ele fala, pede a solução geral do perfil de velocidade aplicável a qualquer um dos dois fluidos expressa em função de constantes a serem determinadas, explicitar as hipóteses para a realização das simplificações adequadas. Tá, se ele pede o perfil, ele está pedindo o perfil de velocidade, ele quer o perfil de velocidade geral que a gente vai poder aplicar aos dois fluidos depois, substituindo os valores para cada um deles. Sempre que pede perfil de velocidade, a gente vai utilizar, e aí eu vou puxar o formulário aqui de novo, pedir o perfil de velocidades, a gente vai utilizar justamente Navier-Stokes aqui, né? Então, deixa eu pegar aqui. A gente vai utilizar essa equação aqui, e aí no caso ele já deu a componente x dela, né? Que é o que a gente vai precisar. Que é a equação de Navier-Stokes, né? Nesse caso aqui só o fator x dela. Então, utilizando essa equação aqui, a gente já consegue, sempre que pedir o perfil de velocidade, você vai utilizar essa equação aqui. Então, tipo, já pensa nela diretamente. E aí, basicamente, ela é gigantesca, mas a gente vai cortar tudo aqui. Então, eu vou mostrar ali, basicamente, cortando tudo bonitinho. E aí a gente consegue resolver. Então, voltando aqui, eu vou ter que escrever ela aqui, né? Não tem jeito. Vou escrever até mais pra baixo aqui. Precisa da caneta pra escrever, né? Vou colocar aqui 2.1. E aí eu vou ter que escrever aqui toda aquela equação que está lá no formulário, né? E aí vamos lá, eu escrevi aqui, basicamente só trouxe do formulário, né? Escrevi ela aqui por extenso aqui. Eu sei que tá essa letra horrorosa aqui, mas a gente vai entendendo basicamente qual que são cada um dos fatores. E aí vamos lá, vamos tentar entender essa equação aqui, né? Então, primeiro a gente tem que essa equação, ela já é a equação de Navier-Stokes só na componente x. Então, esse u que aparece aqui, isso aqui é um u, esse u que aparece aqui, ele é a velocidade em x, justamente do fluido ali, né? No que você está considerando ali, basicamente. Então, todo esse u que aparece é a velocidade em x. Isso aqui não é um u, isso aqui é um mi, tá? Então, enfim, tá parecido, mas isso aqui é um mi. E aí, vamos lá. A gente vai cortar basicamente tudo aqui. Por quê? Primeiro, aqui a gente tem uma derivada temporal dessa componente x da velocidade e independente de se a componente x ou não, tudo está em regime permanente aqui, então tudo que envolve derivada temporal a gente pode considerar zero. Nesse caso aqui é só esse fator mesmo, mas sendo tem o derivada temporal a gente já pode considerar zero porque está tudo em regime permanente. Aí a gente tem aqui U, que é a velocidade ali basicamente em x. Lembrando que o nosso plano é esse aqui, né? As coordenadas que estão sendo consideradas são essas, tá? Ela está inclinada, né? Então o nosso x, na verdade, está nessa direção aqui. Aqui, né? X. E aí, basicamente, derivada de U... Ou seja, derivada dessa velocidade na direção x em função de x. Não se altera, né? Então a gente tem, sempre que é nesse caso aqui, a gente tem um regime permanente e a gente vai ter ao longo de x aqui sempre o mesmo perfil de velocidade para os dois fluidos. Então, tipo, vai ter um perfil de velocidade para esse fluido aqui, que vai ser tipo alguma coisa assim. E vai ter outro perfil de velocidade para esse outro fluido aqui em cima aqui. E esse perfil de velocidade ao longo de x, ou seja, ao longo dessa direção aqui, o perfil de velocidade não se altera. Então não existe essa derivada de u em função de x. Então você pode considerar isso aqui zero também. Aí aqui você tem v, v já é a velocidade na componente y. A gente não tem velocidade na componente y, então isso aqui já zera. W é a velocidade, w aqui é a velocidade na componente z, né? E a gente está nem considerando a componente z, né? Então isso aqui zera, então tudo desse lado aqui zera, basicamente. E aí a gente passa para o outro lado, né? Do outro lado, a gente passa a ter ρgx. Gx é, obviamente, a componente da gravidade na direção x. Nesse caso aqui a gente tem, né? Nossa direção x é essa direção aqui, que eu tinha desenhado aqui em cima. Então a gente vai ter uma componente da gravidade nessa direção. Então isso aqui não vai anular.
Aí depois a gente tem esse termo aqui, que na verdade é um dp dx, é um x aqui embaixo, que é a variação da pressão ao longo de x. E aí ele nem falou de pressão, a gente tá aberta a atmosfera, enfim, aqui a gente pode considerar zero, não tem variação da pressão ao longo de x. Isso aqui é o μ, né? Vamos lembrar que isso aqui é o μ, que é a viscosidade ali. E aí a gente tem aqui, novamente, a derivada de u em função de x, só que aqui é a derivada segunda, inclusive, mas a gente já viu que não tem, em função de zero. Dá zero, aliás. E aqui a gente tem a derivada segunda também de u, que é a componente, novamente, né? A componente da velocidade em x, só que em y, né? Em função de y, derivada em função de y. E aqui a gente já tem uma variação, porque a gente vai ter um perfil de velocidade aqui, né? Então a gente tem um perfil de velocidade... Deixa eu tentar desenhar esse fluido aqui do lado, que eu acho que fica mais fácil de entender. Estou desenhando os dois fluidos aqui. Para cada um dos fluidos, a gente tem um componente de as velocidades variando assim, né? Então a gente tem um perfil de velocidade aqui. Vou considerar aqui assim. Esse fluido aqui vai ser algo, sei lá, desse jeito aqui, alguma coisa assim. Então a gente tem um perfil de velocidade assim. E como o que a gente está considerando, né, as coordenadas que a gente está considerando é justamente nesse formato aqui, a gente tem sim a velocidade variando, né? A gente tem um perfil de velocidade, então a gente tem uma velocidade que varia em y, então isso aqui, esse termo aqui não se anula, né? E aí depois essa mesma velocidade variando em função de z. Aqui já não tem, né? A gente está nem considerando z. Então esse termo aqui também corta. Só que assim, eu vou deixar explícito aqui, né? Então eu fui justificando só oralmente, mas na hora da prova, obviamente, ele pediu para você deixar explícito, inclusive. Você tem que escrever o porquê que você zerou cada um desses termos, né? Então, nesse caso aqui era por causa do regime permanente, nesse caso aqui é porque U não varia. Escrever com uma letra legível, né? Essa letra aqui, enfim, não ia dar para entender nada. Mas U não varia com X, aí aqui você pode escrever que simplesmente não tem V, né? Não tem velocidade em Y aqui, aqui não tem W. Isso aqui porque não tem W. Não há pressão, né, para ser considerada aqui no caso. Então isso aqui se anula por isso. Esse termo aqui, novamente, U não varia com X. E o último seria justamente porque U não varia com Z. Então você justifica, pode justificar dessa forma aqui, só escreve legível, obviamente. O do porquê você cancelou cada um desses termos. E aí você vai ter a equação, e a equação ela agora já tem um outro formato. Eu vou puxar para cá, ó. E aí a equação, o que sobra da equação basicamente é zero. Desse lado aqui corta tudo. Você passa a ter ρx. E aí aqui é o seguinte, né? É a componente x da gravidade. A componente x da gravidade, enfim. E aí a gente sabe que isso aqui é alfa. Então esse ângulo aqui a gente pode chamar de alfa, basicamente. Pode chamar de qualquer outra letra também, mas esse ângulo, a gente tem esse ângulo alfa aqui, basicamente. E se esse ângulo é alfa, a gente tem a gravidade aqui. A gente quer a componente em x dele, então a gente vai considerar seno, basicamente. Então isso aqui vai virar o gx, esse gx aqui de cima aqui. Esse gx aqui, ele vai virar g seno alfa, né? G seno alfa mais mi, e aí isso aqui é mi, vezes a derivada segunda de u, aí esse outro aqui é u, em função de y, né? E aí é basicamente isso, então agora é meio que só você resolver essa equação aqui. Então você vai ter basicamente que a derivada segunda é igual a menos o ρg, esse ρg aqui é gama, né? É a massa específica, né? Então a gente pode colocar isso aqui como é o peso específico, perdão, né? Que é a massa específica vezes g, eu dar o peso específico, que é o gama, vezes seno alfa. Aliás, isso. Seno alfa sobre mi, né? Isso aqui é um mizinho. Pronto, é isso. E aí é só você integrar duas vezes, então, enfim, né? Equação diferencial aqui, mais simples, basicamente só você integrar dos dois lados duas vezes. E aí você vai ter que, por etapas, isso aqui vai virar du dy na primeira integração, que vai virar seno alfa
sobre μ y mais uma constante, que eu vou chamar de C1. E aí, quando você integrar de novo, então você vai integrar de novo, porque isso aqui é justamente esse perfil de velocidade, que é o U em função de y. E você vai ter que isso aqui é igual gama seno alfa y ao quadrado sobre 2 μ mais C1 vezes y mais C2. Que vai aparecer uma nova constante aqui, né? Então é basicamente isso a resposta final. Ele quer justamente essa solução geral aqui, que é a solução do que depois a gente vai utilizar as condições de cada um dos fluidos para achar a específica de cada um dos fluidos. Então essa é a equação do perfil de velocidade, né? Velocidade variando em função de y ali, de forma geral para os dois fluidos, né? Então essa é a resposta do item 2.1. E aí, deixa eu abrir espaço aqui para o item 2.2. E aí o item 2.2 ele pede a expressão específica do perfil de velocidade para o fluido 1 em função do peso específico γ, da sua viscosidade, do ângulo alfa. Enfim, aqui ele pede para chamar de alfa mesmo, né? Ele não tinha especificado antes, mas aqui ele pede para chamar de alfa. Do ângulo alfa, da velocidade na interface U e da altura H1, né? Então, enfim, é isso. É só a gente pegar basicamente essa equação aqui no formato geral e substituir para as condições do fluido 1, né, que é o que ele quer aqui nesse item 2.2. A questão é, a gente tem duas constantes e a gente vai precisar de duas condições de contorno para conseguir substituir essas constantes, né, para conseguir achar essas constantes, basicamente. E aí, para o fluido 1, deixa eu subir um pouquinho aqui. Para o fluido 1, quais que são as condições de contorno? A gente precisa de duas, né? Lembrando que esse aqui é o fluido 1, né? Então, para o fluido 1, as condições de contorno são o seguinte. A gente sabe que a velocidade aqui é zero. Então, a velocidade no contato com o plano ela é zero. Então, eu já vou colocar aqui, ó, vou escrever condições de contorno. Condições de contorno, nesse caso, para o fluido 1. Eu sei que a velocidade para o y é igual a zero, né? Porque aí no contato com o plano, o y é igual a zero aqui, né? Velocidade por y igual a zero é zero. E a velocidade no contato entre os dois fluidos aqui, ele falou no enunciado, inclusive, que ela é 1. Então, ó, os fluidos não há escorregamento e a velocidade nessa interface é U. Ou seja, a velocidade na interface de contato entre os fluidos, ela é U, né? Então, eu posso simplesmente considerar que no caso aqui da espessura H1, né? Então, a velocidade para o y igual a H1 é igual a Uzão, né? Então é isso, é as duas condições de contorno que eu preciso para conseguir descobrir essa equação específica para o fluido 1, né? Então é basicamente a gente só substituir agora. Então para o primeiro caso, substituindo y igual a zero, esse termo aqui vai cortar, obviamente. Vai estar multiplicando por y, vai cortar. Esse C1 vai cortar e vai ficar só C2. Então dessa condição de contorno aqui, a gente tira já que C2 é igual a zero. Né? Porque cortou isso aqui e a gente sabe que esse lado aqui é igual a zero. E aí já para o outro caso aqui a gente vai ter que substituir. Então eu sei que isso aqui, né? Vou trazer aqui para baixo. Então o 1 para a espessura H1, né? Para y igual a H1 é igual a Uzão, que é... Aí só substituir H1 aqui, basicamente. H1 ao quadrado sobre 2 μ. E aí o μ eu já vou colocar o μ específico, que é a viscosidade desse aqui, né? Que é o μ1 desse fluido. Mais C1 vezes o y, que nesse caso aqui é H1. Então, e aí mais C2, só que a gente já descobriu que C2 é igual a zero, né? Então seria mais C2, só que a gente já descobriu que C2 é igual a zero, não precisa nem considerar. E aí nesse caso aqui a gente tem que é só isolar C1. Então se você isolar C1 diretamente, você vai ter que C1 é igual... deixa eu pegar aqui. C1 é igual a U
sobre H1 mais gama seno alfa H1 dividido por 2 μ1. Então, você já tem as duas constantes, agora é só substituir as duas constantes e aí você sabe qual é o perfil de velocidade para o fluido 1 aqui, né? Então, já tenho as duas constantes e aí eu sei que, portanto, o 1 de y vai ser igual a mesma coisa aqui. Dois mil um mais a constante C1 que eu descobri que é tudo aquilo ali. Então dá U sobre H1 mais gama seno alfa mais C2, que é igual a zero, né? Que eu descobri, então aqui está a resposta desse item aqui. Deixa eu só ver se eu não esqueci de nada. Não, é isso mesmo. A gente pode reescrever isso aqui, né? Daria para justamente isolar essa componente aqui, mas enfim, tá certo das duas maneiras e a gente tem aqui o nosso perfil de velocidade para o fluido 1. E aí, no item 2.3, já adiantando aqui, o item 2.3 ele pede a mesma coisa, só que para o fluido 2. Então a gente vai fazer o item 2.3 aqui, deixa eu só arrumar espaço. Então, puxar aqui o item 2.3. O item 2.3 ele pede a mesma coisa, só que para o fluido 2, né? E aí as condições de contorno para o fluido 2, voltando aqui, as condições de contorno para o fluido 2, nesse desenho excelente aqui, são as seguintes. É a mesma para a interface aqui. Então, na interface, a velocidade do fluido 2 também vai ser U, que é a velocidade da interface ali que ele deu no enunciado. Então, é a mesma condição aqui. Então, já vou até colocar aqui, ó. Condições de contorno. CC é de condições de contorno. São as seguintes. U2, que agora é para o fluido 2, né? Para espessura igual a H1, vai ser também igual a U. É a mesma do outro fluido, né? A mesma coisa. Já aqui, ó, no contato com ar, como ele pede para falar, como ele fala que a viscosidade no contato, na interação entre o fluido 2 e o ar, e ele fala isso no enunciado, é igual a zero, então a gente tem que a velocidade aqui, ó, a velocidade no contato com o ar, ela vai ser máxima. Não tem nenhuma viscosidade ali impedindo, então ali a velocidade vai ser máxima. Se a velocidade é máxima, a gente tem um ponto de máximo no perfil da velocidade, e isso significa basicamente que a derivada é igual a zero. Então a gente pode considerar que isso aqui é o seguinte: a derivada do perfil de velocidade 2 de y aqui, aplicada em H1 mais H2, que é o y, né? O y é zero aqui, então aqui em cima vai ser justamente H1 mais H2, né? O comprimento aqui que é a soma dos dois fluidos. Então, aplicado em H1 mais H2, isso aqui é igual a zero. Então, em geral, sempre que você for construir o perfil de velocidade assim, não só para essa questão, mas de maneira mais genérica, você sempre vai precisar de condições de contorno. E as condições de contorno são sempre essas, assim. É sempre as velocidades nas interfaces aqui de contato, então ou contato com plano, ou nesse caso aqui no contato entre os dois fluidos, que aí ele já vai dar, ou é no contato com ar. E no contato com ar é sempre esse fator da derivada ser igual a zero, né? Porque você desconsidera o atrito viscoso e aí, portanto, ali no contato com ar você tem velocidade máxima e se é um ponto de máximo, a derivada é igual a zero, né? Basicamente. E aí você tem essas duas condições e aí, novamente, é só substituir, descobrir as constantes lá desse perfil. A gente tem todo esse perfil genérico aqui, você vai substituir, assim como a gente fez com o item anterior, descobrir as constantes e você tem o resultado final, né? Então aqui você vai ter aqui, basicamente, deixa eu escrever. Então você vai ter a derivada, então eu já vou derivar aquela expressão lá, então eu vou já descobrir a derivada aqui dela. A derivada, ela vai ser igual a menos gama seno alfa
sobre Mi2 mais C, que aqui no caso eu estou chamando de C1, né? Então, mais a C1 aqui nesse caso, que vai ser a constante. Só que aqui, no caso, é C1 para aplicando no fluido 2, né? Não é a mesma C1 que a gente utilizou para o fluido 1 nesse sentido, né? Só para deixar um pouquinho mais claro. E aí eu sei que isso aqui, se eu aplicar isso aqui no ponto onde Y é igual a H1 mais H2, eu sei que isso aqui é zero, basicamente, né? Então, zero é igual a menos alfa, menos gama seno alfa, Mi2. Aliás, eu esqueci o Y aqui, né? Aqui tem um Y. Óbvio, né? Então, enfim, aqui tem um Y aqui, que eu tinha esquecido. E aí, se você aplicar, isso aqui vai dar em H1 mais H2. Mais a constante 1 aqui. E aí, portanto, a gente já descobre a constante 1. E a constante 1 ela é igual a... Só passando para o outro lado. Gama seno alfa H1 mais H2 sobre Mi2. Então, a gente já tem a constante 1, porque a gente utilizou essa condição de contorno aqui. Aí é só a gente utilizar a condição de contorno de cima, essa condição de contorno aqui, e para descobrir qual que é a constante 2, né? Então, enfim, vamos lá. Aí a gente tem aqui, vou escrever desse lado aqui. Utilizando a condição de contorno 2, a gente vai ter que o 2 aplicado em H1 é igual a menos gama seno alfa H1 ao quadrado sobre 2 Mi2 mais gama seno alfa de H1 vezes H1 mais H2. Aqui eu já estou substituindo, obviamente, já substituí a constante que a gente já descobriu aqui, que é a constante C1. Então isso aqui dá H1 mais H2 sobre Mi2. Aí só tô continuando aqui embaixo, tá? A mesma equação. Mais a constante C2, o que é igual à velocidade U. Então eu só apliquei essa condição de contorno aqui. Só fui lá e substituí naquela equação genérica que a gente tinha descoberto lá no item 2.1 lá. E, peguei aquela equação e aí substituí já considerando a constante C1 aqui. E aí é isso, basicamente. Então aí eu cheguei nisso aqui, né? E aí disso aqui a gente isola e descobre C2. Então a gente vai ter aqui a constante 2. E a constante 2 ela vai ser justamente igual. Deixa eu pegar aqui para evitar errar, porque é bastante coisa. Então a constante 2 ela vai ser igual a U menos gama seno de H1, seno alfa, né? Seno alfa de H1 sobre Mi2 vezes H1 sobre 2 mais H2. Então já coloquei em evidência aqui, só isolei C2 aqui, né? Joguei tudo pro outro lado aqui e tal, só isolei C2 nessa equação aqui, e aí eu descubro C2. E aí com isso eu tenho o meu perfil final de velocidade, então já que eu tenho as duas constantes, já descobri as duas constantes, é só substituir elas e eu tenho o meu perfil final de velocidade aqui em função de Y, que vai ser justamente gama seno alfa sobre Mi2 menos y ao quadrado sobre 2 mais H1 mais H2 vezes y menos H1 sobre 2 mais H2, fecha aqui, mais U. Tá aí. Enfim, mesma coisa que a gente fez no outro item, bem simples, só substituir as duas constantes que a gente descobriu. Acho que o maior risco dessa questão aqui, como dava umas constantes bem chatas aqui, é muita variável aqui para você colocar. Então o risco que você corria era errar no meio dessas continhas aqui, acabar errando a derivada, ou enfim, errando uma substituição aí que a gente fez aqui no meio do caminho, e aí não chegar nessa resposta final, mas a resposta final é essa.
só substituindo o que a gente tinha para substituir, e a gente tinha o item 2.3 respondido, né? E aí agora a gente vai para o item 2.4, e o item 2.4 ele pede assim, deixa eu voltar aqui, o item 2.4 ele fala, calcule as vazões volumétricas por unidade de largura do plano para os dois fluidos, sabendo que H1 igual a tanto, H2 igual a tanto, e aí ele dá todos os valores numéricos para as constantes que a gente considerou até então. Tá, vamos lá. Ele quer a vazão volumétrica por unidade de largura. Ele falou que esse plano, na direção... Por que por unidade de largura, né? Na direção que está entrando na tela aqui, o plano ele tem... que seria o Z aí, ele tem comprimento muito grande, né? Ele fala isso no enunciado. Então ele quer a velocidade, ele quer em função desse comprimento, né? Então ele quer por unidade de largura. Então se a gente voltar aqui, a vazão volumétrica por unidade de largura, né? Então a gente nem precisa saber justamente qual é essa largura. Então deixa eu escrever, puxar mais para cá. Vou pegar a caneta aqui, o item 2.4. No item 2.4, ó, a gente sabe que a vazão volumétrica, que é a que ele quer, ela é velocidade vezes a área. Velocidade média, no caso, né? Velocidade vezes a área. E a gente sabe que a área nesse quesito aqui pode ser considerada como B vezes Y, né? Então, a área nesse caso aqui seria a área... Deixa eu voltar no desenho incrível aqui. Seria uma área... Deixa eu tentar desenhar em projeção para ver se fica um pouquinho mais compreensível. Mas seria a área que a gente teria aqui assim, né? É dessa área aqui, né? Que é a área do fluido, a área da seção transversal do fluido. Só que aí que tá, o B que eu estou considerando é essa largura aqui. E aqui é o Y, né? Então deixei como Y mesmo. Então isso aqui é Y. É a largura. Então a nossa vazão volumétrica pode ser escrita dessa forma. Só que o que ele quer na real é a vazão volumétrica por unidade de largura. Então é meio que esse Q sobre B. Que eu vou chamar já de Q', tá? Para adiantar, para não ficar escrevendo Q sobre B, né? Então eu vou chamar de Q', que aí passa a ser igual à velocidade que a gente tem vezes o Y. E isso aqui, se a gente considerar elementos, né? Enfim, para poder integrar depois, mas a gente considerar elementos infinitesimais aqui, a gente tem que dQ' é igual a V dy. E aí, isso aqui a gente pode integrar dos dois lados. E aí, integrando dos dois lados... vou até colocar aqui, né? Eu vou colocar a integral já aqui. Integrando os dois lados, a gente vai ter aqui Q' desse lado aqui. O resultado da integral. É igual a integral de, enfim, de um fator L1 até L2 aqui. Da nossa velocidade, e aí a nossa velocidade em função de y nesse caso, então, tipo, o que a gente tem aqui é aquilo que a gente tinha descoberto em função de y aqui. dy. Então, assim, é basicamente isso. É isso aqui, ó. Essa é a nossa vazão volumétrica por unidade de largura. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso é só... Aqui a gente tem o em função de y, que é os perfis de velocidade, os perfis de velocidade. Então, é só a gente substituir os perfis de velocidades que a gente descobriu nos itens anteriores, para cada um deles, né? Substitui os perfis de velocidade, já substituindo as constantes. Então, ele deu o valor numérico do peso específico, deu o valor numérico do ângulo, deu a cada uma das viscosidades e tudo. E aí você fazia toda essa substituição, basicamente. Eu não vou fazer aqui porque, enfim, é só um trabalho manual que você tinha que fazer aí, só substituir numericamente tudo isso. E aí você tinha que no final você chegava, eu vou só escrever as integrais aqui. Você chegava pro Q1, né? Para a vazão volumétrica do fluido 1, vazão volumétrica por unidade de largura, que eu estou chamando de linha. A integral final, ela ficava basicamente essa aqui, ó. A integral que vai de 0 até 0,03, que é a espessura, 3 mm, H1 que ele deu. É igual a 750y menos 250.000 y ao quadrado mais y sobre 0,03 dy. Então, você chegava nessa expressão para Q1 e aí era basicamente só substituir e resolver a integral. E aí você descobria basicamente que
Q1', que é a vazão volumétrica por unidade de largura para o fluido 1, é igual a 0,002625 metros ao quadrado por segundo. Então, o maior risco aqui era justamente se errar alguma multiplicação aí no meio do caminho, fazendo essa integração ou algo do tipo. Então, tipo, não tinha muito... Uma questão, inclusive, bem chata, porque, assim, o conceitual dela é simples. O conceitual acaba aqui em cima, então a mecânica dos fluidos, digamos que acaba aqui em cima. Era só você saber que a vazão volumétrica é isso aqui, passar a largura dividindo e tal. E aí acaba aqui, e aí, em geral, era só você substituir vários valores pequenos aqui, enfim, os valores meio chatos, que aí podia ser fácil de você errar, né? Mas, enfim, só para manter o padrão, vou escrever a outra integral aqui também. A outra integral já ia de 0,03 até 0,05, que é os valores de y para o fluido 2, menos 125.000 y ao quadrado mais 1.250 y 24 dy. Aí você chegava nessa condição final e aí novamente resolvia essa integral aí. E aí que é uma integral, enfim, polinomial aí, tranquilo. E aí você chegava no resultado final de 0,00267 metros ao quadrado por segundo. E aí está finalizado o item 2.4 com as duas vazões volumétricas por unidade de largura. Então é isso, essa questão aqui ela era uma questão que, tipo, em geral, comparando com as outras provas, inclusive tudo, ela é uma questão que ela é trabalhosa, é bastante comum, então é uma questão que ela é boa de ser estudada. Essa relação aqui do perfil de velocidade é algo que nas P3 sempre caem, praticamente. Então, óbvio que eu tô fazendo a de 2023, só tem as provas de 2023 para trás, né? E até então não tem mudança de padrão, se você talvez estiver vendo isso aqui muito depois, talvez tenha mudado alguma coisa, mas até então sempre tem uma questão pedindo perfil de velocidade. Você sempre vai ter que fazer essa paradinha aqui, utilizar Navier-Stokes, cortar tudo que tiver para cortar aqui, elucidando as hipóteses. E aí depois você vai chegando no perfil de velocidade, faz a substituição. Acho que o único diferente dessa questão em específico dessa prova é que ele dava uns valores aqui muito quebrados, tal, uns valores que você precisava, corria muito risco de você errar uma multiplicação ali e acabar errando o resultado final. Então é uma questão um pouquinho mais chata nesse sentido. Mas o conceito dela vale muito estudar porque cai muito, né? Sempre tem essa questão aqui de perfil de velocidade, né? Então é isso, está finalizada a questão 2 e aí a gente pode ir para a questão 3, né? Deixa eu pegar o lápis aqui. Já vou... Essa questão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que tá meio difícil de enxergar. Qualquer coisa, se faltar espaço, eu escrevo ali pro lado, não tem problema. Mas, enfim. Pegar a caneta. Então aqui a gente tem o item 3.1. Aliás, a gente tem a questão 3, né? Eu nem comentei dela ainda. E aí, só para ler o enunciado rápido aqui, a gente tem na instalação da figura abaixo, a gente tem água a 20 graus que escoa no reservatório do ponto E ao ponto S, né? Do reservatório E ao reservatório S. Então aqui a gente tem a água escoando daqui para cá. Ambos os reservatórios estão abertos para a atmosfera e aqui ele dá vários parâmetros aqui, né? Então dá a vazão volumétrica, dá o diâmetro da tubulação, dá a aceleração da gravidade, enfim, dá todos os valores numéricos aí que a gente vai precisar. E aí é bem simples assim, né? Então é uma questão bastante tradicional, inclusive. Essa questão aqui, a gente tem um reservatório aqui e a gente tem a água passando aqui por dentro desse reservatório. A gente tem uma bomba no meio do caminho aqui. A água passa aqui por dentro de tudo aqui e chega no outro reservatório, né? E aí tem a bomba ali acrescentando energia para essa água aí de um ponto ao outro. E aí o item 3.1 ele pede para determinar a perda de carga singular total em metros, né? Então, aqui a perda de carga singular, ela ocorre em alguns pontos específicos, né? Lembrando que a gente tem duas perdas de carga, né? Que a gente considera geralmente, que é a perda de carga distribuída, né? A perda de carga linear ali distribuída, que é o que ocorre basicamente ao longo da tubulação por causa do contato da água com a tubulação, então por causa da viscosidade ali do contato da água com a tubulação. E a gente também tem a perda de carga singular. A singular é a que ocorre ali nas curvas, nas entradas. Então, nesse caso aqui, ó, eu sei que está meio pequeno aqui, não deve estar muito bom de ver. Mas nesse caso aqui, a gente vai ter perda de carga aqui,
a gente vai ter perda de carga aqui, a gente vai ter perda de carga aqui, que são justamente nas curvas, né? Nos cotovelos aqui e tudo. E aí, por via das dúvidas, ele deu aqui, né? Então ele deu assim, aqui em cima, ó, ele deu os coeficientes de perda de carga singular para cada um desses pontos, né? Então era basicamente você só considerar esses pontos, né? E aí a perda de carga singular, você pode calcular ela, a fórmula dela, e aí tá lá no formulário também, deixa eu mostrar, né? Sempre tá no formulário, inclusive. Essa fórmula, deixa eu pegar a caneta. Essa fórmula aqui, cadê ela? Aqui, ó. Então a fórmula da perda de carga singular é essa aqui, ó. Eu vou reescrever ela ali em cima, né? Vou pegar a caneta de novo. Então a fórmula da perda de carga singular, ela é essa aqui, HS, que é justamente de perda singular, o que é igual a K. K é o coeficiente de perda singular, esse que ele deu aqui para todas as condições. E nesse caso aqui, como a gente quer a perda de singular total, então a perda que ocorre em todos os pontos, vai ser basicamente você somar o K. Então vai ser o somatório dos Ks vezes a velocidade média aqui ao quadrado, e isso aqui já é fórmula, dividido por 2G, né? A gente tem que descobrir a velocidade média aqui nesse caso também, não é só substituir diretamente. Só que a velocidade média ela é até que bem tranquila aqui, porque ele deu a vazão e deu o diâmetro. Então, tipo, a gente sabe que... Eu vou abrir um parênteses aqui. A vazão volumétrica ela é igual... Deixa eu passar para o lado para evitar que corte. A vazão volumétrica ela é igual à velocidade. A velocidade vezes a área, que é igual a velocidade vezes, nesse caso aqui, a área da tubulação, né? Então é πd ao quadrado sobre 4. Então πd ao quadrado sobre 4. Aqui é a velocidade média, né? Então a velocidade média a gente pode calcular como 4 vezes a vazão, 4Q, dividido por πd ao quadrado. Que nesse caso aqui é igual a 4 vezes, ele deu a vazão, que é uma vazão de 0,25, dividido por π, vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro ele deu 0,25 metros também. Então também 0,25 ao quadrado. E aí a gente chega basicamente que V barra é igual. Faz essa continha, dá aproximadamente 5,093 metros por segundo. E aí fecha aqui. Era só para descobrir V barra. E aí a gente pode substituir aqui, né? Então, só substituindo aqui. A gente vai ter, portanto, que HS é igual a soma dos Ks, a soma dos coeficientes de perda singular. E aí vamos lá, né? Deixa eu apagar aqui para eu rabiscar de novo, basicamente. Mas aí a gente tem, ele deu o K da contração, o K da expansão, e aí ele deu KA, né? Então ele já indicou aqui da onde é, basicamente, né? Então ele deu esse K aqui, K da contração, né? Que é da entrada da água aqui, basicamente. E aí a gente só tem uma entrada da água, então a gente pode considerar KA só. Mas, aí ele deu, ao longo do caminho aqui a gente tem o B, né? A gente tem os Bzinhos que está sendo indicado aqui, que são as curvas aqui, ó. O B. E ele deu o K da curva, então o KB da curva aqui, ó. Vou colocar. Só que aí a gente tem uma, duas, três curvas, né? Então a gente vai ter 3KB. Não, 4 curvas na real, né? A gente tem outra aqui, né? Então vai ser 4KB. Mais os cotovelos aqui que ele tá passando. E aí os cotovelos no caso são 2. Então mais 2KC. Mais o coeficiente de entrada aqui da saída aqui, que é o KD, né? Que só tem um, né? Tudo isso vezes a velocidade que a gente já descobriu, já vou colocar aqui, 5,093 ao quadrado, dividido por 2 vezes G, e G ele pediu para considerar 9,8. Então, o nosso HS nesse caso, aí é só substituir esses valores, então eu vou colocar aqui novamente, só para deixar claro, ele deu cada um deles, 4 vezes 0,1, mais 2 vezes 0,03, mais 0,02, tudo isso vezes o que está desse lado aqui, né?
E aí substitui, e aí você chega na perda de carga singular total, que vai ser igual a aproximadamente 0,185 metros, né? Tá aí. Então essa é a perda de carga singular total aí no trajeto, né? Bem tranquilo, só substituir os valores aqui, descobrir a velocidade, dá para fazer direto. E aí a gente vem para o item 3.2 aqui. O item 3.2 ele pede para determinar a perda de carga distribuída total. Então agora a gente vai calcular a perda de carga distribuída total. E aí nesse caso aqui, a gente tem aquela fórmula que também está no formulário. Eu não vou descer ali no formulário de novo, mas ela está lá, que é aquela fórmula que usa muito, inclusive, da perda de carga distribuída, que é essa aqui. FLV ao quadrado de Darcy, né? D2G. E aí, nesse caso aqui, a gente tinha todos os valores. Então, assim, era mais tranquilo ainda que o item anterior. Então, tipo, ele deu aqui o F. Aqui, ó, fator de atrito 0,022. Então, era só você substituir, 0,022. Aí o comprimento. Nesse caso aqui, eu quero a perda de carga distribuída total. Ou seja, a perda de carga ao longo de toda a tubulação aqui, ó, até chegar no outro reservatório. Então, é o comprimento total da tubulação. Então, o meu L aqui é o comprimento total. E ele deu também, né? Então ele falou, ó, L1 mais L2 aqui e tal, 260. Ok. 260. Vezes a velocidade que a gente descobriu no item anterior, velocidade ao quadrado. Dividido por D, que é o diâmetro que ele também deu, 0,25. Vezes 2, vezes a gravidade, que é 9,8. Era só substituir. E aí você sabe que a perda de carga total, fazendo essa conta, dava aproximadamente 30,279, se você escrever 30,3, 30,28, enfim, tanto faz. Vai dar aproximadamente isso aqui de perda de carga distribuída total. Então, bem safe também. E aí a gente já ia para o item 3.3. E o item 3.3 pedia os valores das grandezas que definem o ponto de funcionamento ou o ponto de operação da bomba hidráulica que permitem a seleção do equipamento, explicitando as unidades escolhidas. Basicamente, o ponto de operação de uma bomba ele sempre é determinado pela carga manométrica da bomba, aquele famoso HB naquela equação de energia, é sempre o HB, que é a carga manométrica, e a vazão. Então, tipo, deixa eu até escrever aqui, mas aí eu vou pegar a ferramenta de escrever também, fica mais fácil. Então, basicamente, para determinar o ponto de operação, tá pequeno, mas depois eu aumento. Para determinar o ponto de operação, é necessário saber a carga manométrica do sistema, que é aquele HB que a gente geralmente utiliza como HB naquela equação de energia, e a vazão. Nesse caso. Aí a gente tem que a vazão já foi definida, vou continuar escrevendo como texto aqui. A vazão já foi definida. Então a gente já tem que ele já deu no enunciado, né? Então Q igual a 0,25 metros, né? Q igual a 0,25 metros. Mais a carga, a gente precisa... A carga a gente precisa determinar pela equação de energia. Enfim, na hora da prova você coloca bonitinho aqui, sempre, o mais explicado possível, para evitar perder ponto. E aí agora a gente tem que determinar a carga por meio daquela equação de energia que a gente sempre utiliza, né? Então, vou escrever a equação de energia aqui, e aí a gente vai utilizar a equação de energia entre os dois pontos, né? Entre o ponto aqui no reservatório E e o ponto no reservatório S aqui, né? E aí então vai ser VE ao quadrado sobre 2G mais PE sobre gama mais ZE
mais HB. E aí esse é o HB, que é o que a bomba precisa adicionar ao sistema ali. Então, que é o que a gente quer determinar. Então, isso dá VS sobre 2G mais PS sobre gama mais ES mais HS, que é as perdas de carga singular, mais as perdas de carga distribuída, né? Então essa é a equação de energia clássica, completa, que a gente sempre utiliza nesse tipo de exercício aqui. Então você tem aquelas condições que a gente já tem desde Bernoulli lá, que é as condições de energia aqui ligado ao fator cinético, aí a pressão, a componente de potencial de altura, assim, digamos, né, que é a componente do Z aqui. E aí mais o que a bomba está adicionando e do outro lado aqui as perdas de carga, né? Então a perda de carga singular e a perda de carga distribuída, né? E aí basicamente a gente sabe que as velocidades são iguais. Então as velocidades em 2 pontos a gente pode considerar que são iguais, então vai sempre cortar aqui. As pressões, a gente está considerando o ponto aqui em cima, né? A velocidade é 0, inclusive. Mas a gente está considerando o ponto aqui em cima, né, nas duas superfícies, e ele fala, inclusive, no enunciado, que está aberto à atmosfera, portanto as pressões são igual a 0 também. Então isso aqui também é igual a 0. Ele também me dá o delta Z, que na real ele dá como delta H ali, que é 20 metros, né? Então eu tenho que o delta H é 20 metros, depois eu vou substituir direto. Mas enfim, um Z da entrada menos o Z da saída é igual a 20 metros, né? Que o Z da saída está mais baixo. Aí mais o HB, que é o que eu quero determinar. Então deixa eu, inclusive, reescrever aqui embaixo. Então, ou aqui do lado aqui. HB, portanto, é igual a ΔH. Só que aí vai ser menos ΔH, porque aqui vai ser ZS menos ZE. E ZS está mais baixo, né? Então vai ser menos ΔH. Mais HS mais HL. Portanto, HB é igual a menos 20, ele deu, o ΔH, mais o HS, a gente já descobriu a perda de carga singular total, do 0,185. Inclusive, como o conteúdo da P3, a gente costuma, quase sempre ele pede para considerar a perda de carga singular, justamente porque é o que diferencia de como a gente estava explorando esse mesmo conteúdo anteriormente. Mas é por isso que a gente costumava, inclusive, desprezar as perdas de carga singular, porque igual, a gente calculou nesse caso aqui, ó, e ela sempre dá, tipo, muito menor do que a perda de carga distribuída, né? Então, é, tipo, muito menor, né? Então, por isso que a gente costuma poder desprezar, né? Mas, enfim, só um disclaimer. Mais 0,185 mais 30,279 metros, né? Então, o HB, que é a carga manométrica que a bomba vai precisar aqui, que é o que vai definir o ponto de operação, ele é igual a aproximadamente 30... Não, perdão. Ele é igual a aproximadamente 10,30. 30 menos 20. 10,464 metros. E aí, portanto, o ponto de operação, eu vou chamar de PO. O ponto de operação ele é definido por essas duas grandezas, que vai ser o HB igual a 10,464 metros. E a vazão, que a gente já tem, né? A vazão ele já deu lá no enunciado lá, que é 0,25 metros ao cubo por segundo. Então é isso. Então essas duas grandezas é que definem os pontos de operação. E aí estava finalizado o item 3.3 também. E aí a gente pode ir para o item 3.4, só vou ter que arrumar espaço para ele aqui do lado. Então vamos lá, aqui a gente tem o item 3.4. E o item 3.4 ele pede basicamente a potência requerida pela bomba em kW, que é a potência fornecida pelo motor elétrico, né? Basicamente. Então aqui é o seguinte, a gente tem, o que a gente já tinha calculado, a gente tem o nosso HB, que é a nossa carga, que a gente já tinha calculado e ela dá 10,464, né? 464 metros. E o que é o HB? O HB é a carga que a bomba está adicionando ao sistema. Então é a carga que a bomba está já adicionando ao sistema e que a gente pode passar para watts. E aí só para converter aqui, passar para watts.
a carga, né? A carga, o elemento em carga, ele é igual em watts dividido pelo peso específico vezes a vazão volumétrica. É só você fazer a relação das unidades aí, você vai ver que bate. Então, já tenha isso em mente, né? Então, dividido pelo peso específico vezes a vazão volumétrica é igual a carga, né? Então, o nosso WB, que é o mesmo valor ali da carga, só que em watts, né? Só convertendo, dá 10,464 vezes o peso específico, ele não deu diretamente, mas é a gravidade vezes 10 a terceira, que é a massa específica vezes a gravidade, vezes a vazão volumétrica que ele deu, que é 0,25, né? Isso. Então aqui a gente tem o nosso WB, que dá, fazendo essa continha aí, dá 25.636,8 watts. Óbvio, pode aproximar, obviamente, isso aqui, né? Mas dá isso. E aí, o que é isso, né? É a potência que a bomba está adicionando ao sistema. Só que o que ele quer é a potência requerida pela bomba. E ele ainda especificou, que é a potência que o motor elétrico está fornecendo à bomba, né? Então, para isso, a gente vai ter que considerar o rendimento da bomba. Então, a potência que a gente quer é o W, na real, que é igual ao WB dividido pelo rendimento. Então, assim, óbvio, se o WB, que é o que a gente tem, que é o que a gente calculou lá, que a gente acabou de puxar do HB, né, da carga, que a gente calculou pela correção de energia e tal, é o que a bomba está adicionando ao sistema, o que a bomba está requerindo do motor elétrico, por assim dizer, o que o motor elétrico está fornecendo à bomba tem que ser maior, né, obviamente, porque você tem perda de carga ao longo da bomba e o que a bomba entrega ao sistema é uma energia menor, sempre, né, a bomba nunca vai ter rendimento de 100%. Então, portanto, o que a gente quer, que é o que é fornecido pelo motor elétrico, tem que ser maior. Então, você vai dividir pelo rendimento aqui, caso gere essa confusão, né? E aí, isso aqui vai ser 25.636,8 dividido pelo rendimento, que é 0,8, ele deu ali, né, obviamente. E aí, a gente chega, no fim das contas, que o que ele quer, né, a potência requerida pela bomba, é igual a aproximadamente 32, ele pediu em quilowatts, aproximadamente 32 quilowatts. Então é isso, é a resposta final, um item bem tranquilo de fazer também. Então essa questão como um todo é uma questão que vale ser estudada, assim, principalmente para você que está estudando, faltando menos de 24 horas aí na hora da prova, essa talvez valha se apegar a essa questão mais do que as outras, assim. Por quê? Porque é uma questão que ela sempre vai ter, então é uma questão relacionada ao conteúdo de lab. Lembrando que, óbvio, a referência que eu tenho é a referência de 2023 para trás. Se está no futuro aí, talvez tenha mudado de alguma forma, mas enfim. Até o momento, essa é a questão referente ao conteúdo de lab e é uma questão que ela sempre vai cair e é uma questão super tranquila de fazer. Então eu sei que eu fazendo, explicando aqui, passo a passo, às vezes pode parecer maçante, mas se você pegar como um todo, é aqui, né? Essa resolução aqui. Se você pegar como um todo, é uma questão que ela é sempre bem tranquila de fazer, assim. É uma questão que não tem uma complexidade conceitual, enfim, igual a primeira aqui. Então, é uma questão que vale você se apegar mais. Então, enfim, em geral fica a dica aí, que é essa questão relacionada ao lab, né? E aí você consegue desenrolar, e nesse caso aqui já valia 3,5. Então, tipo, já ajuda pra caramba. Mas aí, em geral, é isso. Não só tá finalizada a questão 3, com esse item 3.4, como tá finalizada toda essa P3 de 2023 de McFlu. E eu agradeço a atenção aí e valeu.